A primeira vez que eu vim para o UFRN foi no calor do circular e que eu curti por muito tempo, na verdade. Eu sou do tempo que só tinha um circular. Nossa. Hoje já são 7, né? Então, mas isso não mudou a cara do circular. Mas eu vivi o tempo do circular em que a gente tinha que descer ali na ladeira do Mirassol porque ele cheio não subia de jeito nenhum. Sério? Era o ônibus mais antigo que existia dentro de Natal, era o circular da UFRN. E por várias vezes a gente deu mais de uma volta ali no girador, porque o motorista perdia a noção e passava direto. Já vim algumas vezes de táxi, já depois comecei a trabalhar como substituto e hoje, como efetivo, graças a Deus, eu posso vir no meu próprio veículo. Mas não porque seja algo que eu realmente goste. Eu preferia vir de transporte coletivo, mas infelizmente o transporte coletivo de Natal hoje não é aceitável. Bom, quando eu vim trabalhar na FRN, eu já tinha carro. Então, geralmente eu venho para a escola, para a universidade de carro. Agora eu já tive umas 2 ou 3 experiências com circular que não foram muito agradáveis, né? Porque umas 2 vezes eu estava com o carro na oficina, etc, precisei de circular e numa dessas, por exemplo, eu passei mais de 1 hora esperando, né? Até acabei perdendo a minha aula, porque eu cheguei na parada, era 8h30 e só fui conseguir chegar aqui na escola às 10, né? Rapaz, essa pergunta vamos falar da minha vida, né? Porque na verdade, assim, eu não sei se eu respondo curto ou se eu respondo longo. Se eu vou responder longo, aí eu vou dizer o seguinte, que eu fiz técnica em eletrônica no Cefet e aí naquele momento eu me despertei por fazer um curso de engenharia. Embora desde pequenininho, meu sonho era de ser professor, né? Então eu tinha um quadro verde, aí eu fingia que eu tinha alunos numa turma e eu ficava passando exercício e fazia chamada, era brincadeira de nerd, mas era uma brincadeira que eu tinha. Quando eu entrei na escola técnica, eu disse, não, eu acho que eu vou seguir nessa história aqui e vou fazer engenharia. Na época o curso de Campina Grande era reconhecido como o melhor curso aqui do Nordeste, então isso me chamou a atenção, né? Então eu estou gostando disso aqui que eu estou fazendo e eu vou dar seguimento, vou fazer o curso de engenharia. Durante o curso eu tive várias oportunidades de iniciação científica e aí me despertou a vontade de continuar na carreira acadêmica, né? E aí eu fiz mestrado, eu fiz doutorado e isso eu sabia que era de certa forma um gancho, né, para eu realizar uma coisa que eu sempre quis, que era ser professor. Então na época eu terminei e disse, não, vou ser professor, né? Tinha uma época que eu estava trabalhando em 3 universidades, dava aula de segunda a sábado, manhã, tarde e noite. Era uma vida bem corrida, né? Mas foi aí que eu aprendi a ser professor, né? Então foi na época que apareceu o bacharelado em Ciência e Tecnologia e começou a abrir muitas vagas aqui para o UFRN. E foi aí que eu passei, né? No meu caso, eu sou pernambucano, né? Então eu estudei na escola técnica, eu sou mais velho que o professor José Mário, eu sou do Cefet, eu estudei na Escola Técnica Federal de Pernambuco. Eu fiz curso de Química Industrial. E engraçado que eu entrei nesse curso porque minha mãe foi comigo fazer a inscrição e ela queria que eu fizesse medicina. Então tinha que ser um curso mais próximo possível de medicina. E o curso menos distante era Química. Então eu entrei, só que era Química Industrial. E para minha alegria, exatamente o que me atraiu foi exatamente o fato de ser um curso de Química Industrial. Eu me interessei muito pela área e aí eu fiz vestibular para Engenharia Química na Federal de Pernambuco. E depois que eu cursei o básico lá, e minha mãe foi transferida para Natal, eu vim junto, né? E passei a estudar na UFRN. Quando cheguei na UFRN, eu acabei entrando no centro acadêmico, fui membro do DCE, e isso me fez estudar um pouco da universidade, do funcionamento, da burocracia. Isso me fez ter interesse em conhecer como funcionava a universidade. Também, já antes mesmo da escola técnica, eu tinha estudado no colégio preparatório do militar, e lá eu era aquele que eles chamam de aluno tenente. Eu tinha que fazer chamada, tinha que conferir quem tinha feito os exercícios. Então,
eu já ensinava o cara que não sabia, ó, faz assim, faz assado, o pessoal me procurava às vezes, então já fui exercitando um pouco essa coisa de professor mesmo. Durante a escola técnica eu fui professor avulso, né, dava uma aula ou outra aqui e ali. Quando eu terminei a graduação, fiz o mestrado e no doutorado, lá na USP, eu passei um período aqui em Natal desenvolvendo, porque o meu experimento envolvia energia solar, então aqui era bem mais vantajoso do que São Paulo. Eu fiquei um tempo aqui fazendo experimentos aqui, fui professor substituto no departamento de engenharia química, e aí foi quando eu realmente identifiquei, né, porque minha proposta, enquanto estava até no doutorado, era de trabalhar fora do país. Eu tinha, pelo contato que eu tinha com o pessoal da USP, a gente tinha contatos para ir para os Estados Unidos, mas eu me identifiquei muito com lecionar. E aí eu acabei mudando meu rumo. E como o Josemar falou, assim, a gente teve várias atividades em que a gente foi chamado a atuar e isso serviu de aprendizado, né? Eu, nesse tempo de UFRN, eu já trabalhei como assessor da Pró-Reitoria de Extensão para assuntos de curricularização e na área de extensão tecnológica. Eu atuei na diretoria de atividades estudantis, que cuidava da parte de coordenação do esporte, cultura e lazer, e fui representante da ECT no CONCEP e do CONCEP no CONSUM, que é o Conselho Maior da Universidade. E outras comissões, então foi bom porque eu aprendi muito sobre a estrutura da universidade, sobre o plano diretor, funcionamento. Isso é algo que a gente está trazendo como experiência para tentar resolver algumas questões e pendências, filosoficamente e a longo prazo, o que a gente espera da escola. E isso a gente não vai ser rápido, mas a gente pretende fazer a implantação gradativa e consistente, para que a escola tenha realmente algo a se caracterizar melhor nos próximos anos, né? No meu caso específico, como durante a campanha foi nítido, assim, foi dito, né? Apesar de estar muito pouco tempo aqui na ECT da eleição passada, mas por alguns momentos eu cheguei a estar compondo chapa com o professor Rex para a direção. Eu não queria e dei graças a Deus quando a professora Glícia se candidatou, porque eu não me sentia preparado. Hoje eu me sinto menos despreparado. Mas durante esses 4 anos, como eu falei, a gente vivenciou muito a universidade. Eu acho que quando a gente conversou foi exatamente isso. O vivenciar a estrutura de toda a universidade, não só da ECT. A gente viu quais são as dificuldades para conversar lá fora, para se obter vitórias, né, lá fora. Então, o fato da gente ter visualizado isso motivou a gente a colocar para fora essa experiência, essa prática, para tentar solucionar algumas questões que a gente vê que são realmente necessárias aqui na ECT, né? E eu acho que o principal é que a gente conseguiu visualizar nesse período a ECT como parte da UFRN, e parte muito importante, tanto do ponto de vista filosófico, como do ponto de vista de atender às metas do Reúne. Eu falo isso há muito tempo, né? O Josemar deve lembrar, desde as primeiras reuniões, mas daqui a 3, 4 anos, eu tenho certeza que nós vamos poder dizer e mostrar em números que nós somos os responsáveis pelo atendimento de todas as metas Reúne dentro da UFRN. Nessas experiências que surgiram, né, que eu comecei a me envolver com a gestão, eu pude perceber que eu também posso impactar na vida das pessoas fazendo um trabalho administrativo. Por exemplo, o trabalho da coordenação do curso, né? Eu cheguei na coordenação do curso, tinha várias coisas para serem organizadas, vários processos para serem definidos. E nesse período a gente vai trabalhando e vai organizando as coisas e os alunos vão se formando. E eu percebi, por exemplo, que é muito emocionante na hora que você entrega o diploma de um aluno. Então, não estou dizendo que o trabalho do professor em sala de aula não é importante, é muito importante também, né? Você vive aqueles 6 meses com o aluno, você vê ele crescendo. Eu já peguei turmas de alunos que nunca tinham ouvido falar o que era um algoritmo e no final do curso eles diziam: nossa, professor, agora eu entendi, né? E você vê o brilho no olho dele que tinha conseguido resolver aquele problema. É uma grande satisfação para o professor isso. Mas eu também percebi que atuando na gestão, você pode colocar suas ideias em prática de uma forma mais efetiva e que você também consegue esse tipo de recompensa, né?
Porque, por exemplo, na coordenação, quando você vê que o aluno está se formando, está concluindo, que você acompanha toda a história dele, né, o trabalho que ele teve para conseguir matrícula naquela turma há 2 semestres atrás, que ele estava quase querendo desistir, que você conversou com ele e de repente ele tomou um novo ânimo e conseguiu terminar. Então, esse trabalho também é engrandecedor, né? Então, eu acho que isso foi uma motivação para que, então, eu não quero deixar de ser o professor, porque é o que está realmente na minha veia, mas eu sei que, mesmo como professor, assumindo funções administrativas, eu também posso impactar na vida tanto dos nossos alunos, tá? Quanto da sociedade em geral, né? Que, na verdade, a UFRN, ela trabalha não só para os nossos alunos, ela trabalha para todo o Estado, até para o país, né? E que a gente pode fazer uma diferença dentro de um cargo como esse. Então, para mim, é o que me chama mais a atenção e que me motiva mais a enfrentar esse novo desafio que a gente vai ter aí pela frente nos próximos 4 anos. Bom, talvez muitas pessoas não saibam, né? O bacharelado é um modelo novo, né? Eu acho que foi implantado, deve ter uns 7, 8 anos no Brasil. E dentro desse modelo novo, nós somos a universidade que foi a única que implantou ele nesse modelo de turma grande. Então tem uma diferença entre o modelo dos bacharelados e o modelo de turmas grandes. Então aqui a gente tem 2 desafios. Um é a implantação de um modelo diferente, que é esse modelo de todos os alunos entrarem num curso único, terem uma formação ampla e depois seguirem algum dos caminhos que a gente oferece. E tem uma outra diferença, que é o aluno estar no ambiente de turma grande, que não é algo comum aqui no Brasil. Isso é muito comum nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil a UFRN, a gente pode dizer que é meio que pioneira nisso. A gente não vê isso fora aqui da universidade, pelo menos isso não é comum. Então, dentro desses 6 anos de funcionamento do curso, a gente tentou investir em algumas ações já para tratar as 2 frentes, né? Tratar a questão do modelo novo, que ainda é desconhecido pela sociedade, até pela própria universidade, quem não conhece bem a estrutura aqui da ECT. Como enfrentar a questão das turmas grandes, né? Então foi dentro desse enfrentar as turmas grandes que surgiu a tutoria, tá? Que é um programa meio pioneiro aqui surgiu dentro aqui da escola. A estruturação do programa de monitoria da gente, que é diferente dos programas que são implantados aí fora, mas a gente sabe que é necessário investir mais, tá? Então, por exemplo, em novembro eu estive visitando várias instituições nos Estados Unidos e vendo a forma como eles tratam a questão da turma grande. Então existe uma nova discussão dentro da educação e ensino superior que fala das metodologias ativas, que é o aluno não ficar passivamente sem de algum modo interagir, né? Ele ficar simplesmente parado vendo a aula. Tem estudos que mostram que ele está aprendendo menos do que se estivesse dormindo. Então, dormindo, o cérebro dele é mais ativo do que parado assistindo a aula. Então, a gente tem que trazer isso para os professores, tá? Mostrar para eles o que são essas metodologias e incentivá-los a usar, tá? O papel da direção aqui, isso aí tem que ficar bem claro para os alunos, que os alunos acham que a gente pode chegar e dizer assim, olha, você é professor, você vai dar aula dessa maneira. Não, a gente está numa universidade pública, onde os professores têm autonomia dentro da sala de aula, e isso é uma conquista que a gente tem, que a gente vai manter. Mas isso não impede que a gente mostre para eles que existem essas possibilidades, que tentem trazê-los para aplicar isso e que a gente consiga dar o suporte, que a gente consiga fomentar que pode ser interessante usar essas metodologias, que isso é mais efetivo dentro do aprendizado dos alunos e que isso pode render frutos. Se eu começasse essa resposta dizendo que sim, eu estaria, além de mentindo, sendo pretensioso e até irresponsável. Porque se a gente disser que está preparado, significa que a gente não tem desafios, não tem nada para vencer. E uma das coisas que a gente conversou foi exatamente isso. São 4 anos em que a gente mudou pretensões pessoais para poder se candidatar. E nessa questão a gente tem assim, se a gente ficar achando que tá bom,
né, a gente não vai crescer. Então o nosso desafio vai ser manter essa motivação. E aí a gente vai trabalhar um perturbando o outro aqui para poder garantir que a gente tenha realmente essa vontade de... Porque a experiência a gente já adquiriu. O que a gente precisa agora é ter vontade para avançar, né? Vamos ter percalço, lógico, ninguém ganha todas as batalhas. Mas o que a gente não vai é enfraquecer ou esmorecer por perder uma determinada batalha. Vamos em frente, vamos trabalhar para dar condições para que toda a unidade funcione bem. Como unidade unidade tem que ter ensino, pesquisa, extensão, inovação. Então a gente quer que essa unidade realmente ganhe nisso. A formação seja completa e ampla nesse aspecto. Existe um jargão, né, muito usado na nossa área, que diz assim, a teoria na prática é outra. Então, se existisse um manual de direção, né, que a gente, um compêndio aí de 5 volumes, a gente lesse e chegasse aqui, olha, não, eu já li tudo, eu pode me dar uma prova aqui que eu tiro 10, mesmo assim a gente teria dificuldades, tá? Porque uma coisa é você ler sobre, ou você ouvir experiências, mas na hora que você assume, você vai assumir dentro de um ambiente que não é o mesmo. Por exemplo, o ambiente que o professor Rex e a professora Gleice assumiu há 4 anos atrás não é o mesmo do que a gente vai encarar a partir de agora. As condições são diferentes, né? Os sonhos são diferentes, então não dá para dizer que estamos preparados. Não. Dentro da nossa vivência no FRN nesses últimos anos, a gente aprendeu muitas coisas. Aprendeu a lidar com pessoas, aprendeu que às vezes os regimentos dizem uma coisa, mas a gente precisa na prática trabalhar de uma forma para realmente conseguir que aquilo seja aplicado, né? E aí essa experiência a gente traz, mas isso não diz assim, olha, eu estou preparado para a direção. Não, isso é uma coisa que talvez a gente termine o mandato descobrindo que ainda não está. Porque eu estou terminando um mandato de coordenação, segundo mandato, e hoje em dia eu já vejo, nossa, eu acho que tal coisa hoje eu poderia fazer diferente, né? Mas que agora eu não vou precisar fazer mais. Então a gente está preparado do ponto de vista, eu acho, no sentido de que a gente conhece muito a universidade, né? Que o professor Rex, quando entrou na direção, o conhecimento que ele tinha da universidade era pequeno, né? Então a gente nesse tempo, dentro dessa vivência que a gente teve, a gente conseguiu ter uma visão mais ampla da universidade, como dentro das coisas que a gente trabalhou. E eu acho que isso vai ajudar, mas isso não significa que estamos preparados, faremos uma gestão excepcional. Não, a gente está disposto a trabalhar e está disposto a usar o know-how que a gente teve, né, nesse período, mas a gente sabe que as condições vão ser diferentes, as pessoas são diferentes, e isso tudo é necessário para uma boa gestão. Eu acho que para começar a gente precisa mapear todas essas atividades. Então, muitas coisas que você cita aí, eu que sou Douglas, a gente só descobriu o que acontecia aqui na escola durante a campanha. Porque as pessoas iam procurar, olha, a gente está tal atividade, a gente queria que tivesse algum suporte, alguma coisa. Nossa, mas acontece isso aqui na escola. A escola é muito grande, a escola tem muitos alunos e tem muita gente criativa aqui dentro. E às vezes faz as coisas, eu junto com o meu grupo de amigos, eu tive uma ideia, vou, sei lá, fazer um grupinho de mecatrônica, tipo um clubinho, né? E começa a fazer coisas e começa a colocar no Facebook e tal, e isso fica até que meio desligado em si da administração da escola. Tá? Mas o que eu acho que a gente precisa é mapear essas atividades que estão acontecendo, fomentar que outras coisas aconteçam também e ver, olha, de que modo a gente pode apoiar essas ações, tá? Que impacto essas ações podem ter dentro das estratégias que a gente pensa para a escola, né? Então a gente tem que definir, eu quero que a escola aumente 200% a sua produção acadêmica. De que modo a gente pode trabalhar com esses grupos para que essa meta seja atingida? Então, o que a gente vai precisar fazer primeiro é um planejamento, discutir, fazer um diagnóstico de tudo que existe e aí sim a gente planejar, olha, eu acho que tais e tais ações a gente precisa abraçar porque vai estar dentro daquilo que a gente pretende pretende que seja feito para alcançar as metas que a gente está propondo. Tá? Mas todas essas ações vão ser valorizadas. Agora a gente precisa conhecê-las,
para direcionar dentro das estratégias e dentro das metas que a gente vai colocar para a escola nos próximos 4 anos. Até como forma de divulgação, que eu acho que o grande problema aqui, na verdade, a universidade como um todo tem essa situação, é como divulga, como comunica. Então, uma das coisas que a gente quer é exatamente criar um calendário. A universidade acertou muito quando criou o calendário de arte, que é o Siga Arte. Então, a gente vai tentar, a partir desse mapeamento, criar um calendário para que não haja choque entre as atividades, para que aquelas pessoas que têm interesse possam participar e visualizar todas. Aprender a usar as férias como um momento não de estar pagando componente que você atrasou, porque a gente pretende trabalhar para que isso não aconteça. Mas o momento de férias pode ser um momento de interação, onde você pega muitos projetos como esse e põe para funcionar, né? A gente sabe que a universidade tem, por exemplo, a equipe Carcará, do Baja, do Aero Design, começou desse jeito, não, vamos fazer um assim, os caras chegaram a ser campeão mundial. Então, o que a gente precisa aqui é realmente organizar essas atividades. Pensar na estrutura física necessária para poder garantir que essas atividades funcionem da forma correta, com qualidade, porque nós também a gente fazer uma atividade para depois o pessoal ficar achando que a gente fez de qualquer forma. Então, fazer bem planejado, organizado, né? E o que a gente puder apoiar, que seja para o crescimento do nome da ECT e da formação dos alunos, a gente vai com certeza trabalhar, inclusive procurar outras unidades, outros centros. A gente sabe que tem experiências aí fantásticas, né? O pessoal da Química esse semestre mesmo fez uma regata termodinâmica, eles construíram seus próprios motores e barcos para navegar ali no Lago da Reitoria, por exemplo. Em fluidos aqui a gente já fez a competição dos foguetes movidos a água. Então assim, dentro das metodologias ativas é aí onde se aplica, né? A solução de problemas do cotidiano. Então o que a gente vai trabalhar exatamente é para mapear e organizar essas atividades. Mas com certeza a gente vai dar apoio porque é algo que é bom, para a ECT como um todo é bom. Ninguém aqui teria coragem de dizer que essas atividades não são importantes. Então, e são atividades que não custam muito para a escola, que é outra coisa interessante, né? Do ponto de vista de custo, é algo que o impacto social e visual é muito maior do que o impacto econômico em termos de custo. Então, para a gente é muito vantajoso ter essas atividades. Bom, o mestrado profissional ele já é um trabalho que vinha sendo elaborado há algum tempo. Eu não participo do grupo que está no trabalho, porque ele começou com um grupo que trabalhava com a parte de ciência, tecnologia e sociedade, mas com certeza é um mestrado onde eu pretendo me inserir enquanto professor. No momento não estou e nem tenho as credenciais ainda para isso, mas vou trabalhar para estar nele, que é assim como visualizar, fomentar a formação de outros mestrados aqui. Quanto à incubadora, ela começou oficialmente agora, e aí existe um grupo de professores à frente, né? O que a gente vai fazer é fomentar que toda a escola possa atuar dentro dessa incubadora. Eu acho que é algo que é grande viés agora para a gente, é exatamente essa questão da inovação. Então é fomentar essa participação dos professores, dos estudantes, mas tendo foco em saber que é criar empresas de base tecnológica para que esses estudantes possam sair daqui já com algo mais ou menos pensado para as suas vidas, né? E a gente tem um potencial muito grande, porque a gente tem uma série de situações locais e nacionais que precisam desse investimento. E a proposta que o pessoal da incubadora tem feito é algo realmente inovador, do ponto de vista até de buscar recursos. Então o que a gente vai fazer é trabalhar junto com eles para garantir esse recurso e garantir que a gente tenha uma incubadora funcionando a pleno vapor, com ideias transformadoras, porque a ideia aqui não é só empresa de base tecnológica, desde nível social até tecnológico, empresarial, tudo isso vai ser trabalhado na nossa incubadora. Então eu acho que é algo que vai ter impacto muito grande nesses próximos anos aí aqui na ECT. Então é algo que a gente vai realmente investir muito forte. Bom, acho que ano passado, se não me engano, um dos secretários, acho que era do MEC ou era do MCT, veio dar uma palestra aqui na universidade, se não me engano, uma das aulas magnas. E ele mostrou um dado muito interessante, que ele falava de como o Brasil era atrasado na questão do número de patentes, da questão do empreendedorismo, da inovação, de você colocar as ideias no papel, de registrá-las e começar a agregar valor com aquilo.
Então eu acho que toda a FRN, né, começou a despertar para essa questão da inovação. Então, seria um contrassenso, né, a gente não investir nisso. Principalmente porque muitas das coisas que começaram a ser discutidas aqui dentro da universidade foi justamente dentro do grupo que começou a trabalhar aqui na escola, dentro dessa parte de ciência, tecnologia e inovação. Então, o advento da escola, é claro que já existiam algumas pessoas que trabalhavam, mas o advento da escola conseguiu organizar um pouco essas ações, e tanto que essa coisa foi organizada que a gente teve a criação do MP Inova. Tem pessoas aqui da escola e tem pessoas de fora. Ontem mesmo eu estava conversando com o professor Glaucio, que vai ser o coordenador do mestrado, e a gente falando, né, de inovação, né, da diferença da Impacta em relação às outras empresas que estão atuando aqui no FRN, que a gente tem um diferencial, que a gente está formando alunos dentro de uma cultura de inovação. Tá? Não são pessoas, eu tive uma ideia e agora eu acho que eu vou inovar. Não, a gente já está colocando isso dentro da própria formação dos alunos. Então isso aí vai agregar aqui para a escola, e o nosso sonho, né, não sei se na nossa gestão ou na gestão futura, é que a escola acabe se tornando um centro de referência em inovação aqui na universidade e para o resto do estado, do país, etc. Tá? Então, por quê? Por conta desse diferencial. Tá? Dentro do nosso curso a gente já tem uma formação empreendedora, uma formação para inovação. Então isso traz para a gente um diferencial que a gente pode potencializar para realmente colocar a escola num patamar diferente dentro dessa questão da inovação. Então a inovação, assim como a pesquisa, a extensão, são 3 eixos fortes que a gente precisa trabalhar na escola dos 10 anos, né? Que é o nosso projeto aqui, que ao terminarmos a nossa gestão, a gente tem uma escola diferente. A gente comemora os 10 anos, mostrando o quanto a escola cresceu e o impacto que a escola tem dentro e fora da UFRN. Bom, como eu comecei a falar já na resposta anterior, vou até adiantar aqui, né? A gente tem uma formação muito sólida, muito aberta do ponto de vista de pensamento, de senso crítico. E a gente visualiza o bacharelado em Ciência e Tecnologia como uma formação que pode agregar outros cursos, né, das engenharias ou das ciências exatas, e pode até se aproximar de outras áreas. O que a gente quer é exatamente abrir esse leque de informação. Eu acho que isso vai caminhar no sentido de se aproximar do Centro de Tecnologia e do Centro de Ciências Exatas da Terra, mas principalmente, talvez seja necessário que a gente consiga flexibilizar ainda mais nosso currículo. Eu não vejo isso como ruim, não, desde que essa flexibilização garanta o que eu falei, uma base sólida em ciências, a discussão da área linguística, da área de uma boa escrita, de uma boa leitura, né, do ponto de vista de interpretar o que está sendo lido, e da questão da inovação, do empreendedorismo, do investimento pessoal em pesquisa, extensão e informação. Eu acho que isso é o que a gente visualiza para o curso do bacharelado. Bom, eu sou suspeito, né, falar do bacharelado, mas eu acho o nosso bacharelado, a filosofia do bacharelado um sucesso. Por quê? Porque na época que eu era aluno, eu ficava vendo muitos amigos meus, né, entrava no curso, recursava um ano, mas não é isso. Aí fazia vestibular de novo, estudava e mudava de curso. Ia fazendo isso. E naquela época eu ficava, nossa, por que, sei lá, você não entra, né? Descobre o que é aquilo, né? Descobre se você gosta daquilo e depois você não se associa ou faz alguma coisa. Então na época que eu ouvi falar que ia ser implantado um modelo de curso com essa cara aqui na FRN, isso me chamou a atenção, né? Porque era algo que eu ficava, nossa, por que não é assim, né? Por que eu tenho que entrar dentro da caixinha e não posso mais sair, né? Se eu sair, eu vou ter que fazer tudo de novo, etc. Então, eu acho que nessa perspectiva, o nosso curso é muito bom. Tá? Ele deixa o aluno conhecer muitas coisas. Tanto que tem aluno que entra aqui, meu sonho era fazer, sei lá, engenharia da computação. E aí, de repente, o cara está se formando em engenharia de materiais e está achando o máximo, porque ele se encontrou, né? Então, eu acho muito interessante isso. É claro que uma coisa é o modelo, outra coisa é a implantação. A gente tem uma implantação aqui que tem se transformado, que a gente acredita que com a implantação da nova estrutura curricular, que começou esse semestre, vai render frutos daqui a 2, 3 anos, né? Mas
está sendo reorganizado e está sendo ajustado. Mas o modelo do curso é excelente. E aí, o que é que eu penso do bacharelado? Eu penso que daqui a 2, 3 anos, com essa nova estrutura curricular, que está puxando muito os referenciais, que esse curso, qual é a ideia desse curso? É ser um curso flexível, um curso onde o aluno possa conhecer várias realidades até realmente tomar o seu rumo. E então a gente implantou nessa nova estrutura vários mecanismos para garantir ao aluno mais flexibilidade. E a estrutura anterior, ela tinha uma flexibilidade, mas a gente percebeu que não era tão flexível quanto a gente gostaria. Então eu acredito que o futuro do nosso curso é que a gente consiga cada vez ter um maior número de alunos se formando, mas ainda mantendo a questão da qualidade. Porque algumas pessoas talvez não saibam, mas o nosso curso é extremamente elogiado nos cursos de engenharia de segundo ciclo. Tá? Então, cursos que tinham entrada antiga, né, direto via vestibular, diz assim, nossa, mas os alunos da escola nem se comparam aos alunos que a gente tinha anteriormente. Então, isso mostra a qualidade da formação que a gente tem aqui. Só que não é porque que a gente dá uma formação de qualidade que a gente vai ficar ok, então tá tudo ótimo. Não, a gente precisa melhorar, a gente precisa formar mais alunos. Tá? Embora algumas pessoas não saibam, a nossa primeira turma teve 46 alunos se formando. A gente está caminhando agora para 214. Tá? Então a nossa perspectiva é de que em 2, 3 anos a gente consiga formar 250, 300 alunos. Eu quero ver qual é o curso de ciências exatas que entra 560 alunos e você em 3 anos tem 300 se formando. Tá? Isso é eu posso até dizer que isso é uma utopia, tá? Isso não é uma coisa que exista, mas a gente pode caminhar, essas mudanças vão ser efetivas, a gente vai fazer outros ajustes, vai complementar com outras ações, mas é um sonho, né, que a gente consiga ter 300 alunos se formando num semestre aqui no bacharelado. Olha, pra mim faz a praia, porque faz 4 anos que eu não tenho férias. Isso é um desabafo do coordenador de curso, tá certo? E eu estou acabando meu mandato e eu só apareço aqui na escola agora no final de julho. Eu mereço. Na verdade, minhas férias oficialmente só começam dia 6 de julho. Eu gosto de praia, mas eu prefiro lagoa. Então eu prefiro água doce, mas com certeza eu, assim que acabar o semestre, lá pro dia 20, alguma coisa, eu devo, nos finais de semana, né, porque eu não vou estar de férias ainda, mas eu devo sim ir pra praia e tal. Depois eu vou visitar o zoológico em Recife, porque minha esposa gosta bastante, né, eu também gosto muito, eu vou aproveitar para andar em Recife, vou ver meu pai que mora em Caruaru. E em julho só tem um período que eu estou de férias, mas que eu organizo um evento com o pessoal da igreja, que é o Coinonia Jovem. Esse eu ter um compromisso, 16 a 19 de julho eu sempre estou lá, mas com certeza eu vou precisar de um descanso, porque eu também, nesses 4 últimos anos, eu só tive férias uma vez, e já faz um bom tempo. Tá, boa. Se pegar esses 4 anos de férias, mas eu vou conseguir descansar, agora para voltar com todo gás. Mas eu sou muito eclético, mas eu vou confessar que se soltar uma vassoura de piaçava, ela dança melhor do que eu. Não é a minha praia, né? Acho interessante, mas assim, eu gosto muito de cinema, gosto muito de estar com a família, né? De ir pra praia, pra lagoa e estar com a família. Gosto de viajar, sempre que eu posso eu viajo. O professor Josemar me proibiu viajar nos próximos 4 anos, viu? Mas ele nem sabe ainda que eu consegui ingresso para a Olimpíada. Mas assim, Eu quero dizer que o professor Douglas tem dinheiro. Eu não me atrevi a comprar um ingresso daquele. Mas eu consegui 4 modalidades por R$800. Isso não foi caro não, para mim e para minha esposa. Assim, eu gosto, sou muito eclético, né? Gosto de cinema, de TV, gosto de curtir meus cachorros, né? Mas eu acho que o que eu mais gosto é de estar com a família. Então eu pretendo passear bastante agora nessas férias com minha esposa
para curtir e até deixar ela um pouco animada, porque nos próximos 4 anos eu não sei como é que vai ser, né? Certo. Bom, eu tenho... Deixa eu ver de hobby. Eu acho que eu nunca tive assim uma coisa assim, não, assim, meu hobby é isso e tal. Só que assim, há 1 ano e meio eu tenho um hobby, né? Eu não sei se é bem um hobby, né? Cuidado, Lucas. Ser pai é algo que envolve um tempo dedicado muito grande, né? Só que assim, nas horas vagas eu tenho gostado muito, a minha formação é processamento de imagens e eu tenho gostado muito de fotografar, né? Então eu tenho feito alguns cursos de fotografia e até para tirar foto do menino também, né? Tirar uma foto mais bonita. Então é uma coisa que eu tenho investido um pouco do meu tempo livre, né? Quer dizer, bem pequeno tempo livre que eu tenho investido nisso. Tem uma coisa que eu esqueci, apesar de não parecer, mas eu gosto de cozinhar também. Isso também, viu? Isso é uma coisa que eu gosto também. Bom, a gente está aqui participando do 10-1 e a gente espera que vocês possam curtir não só esse programa, mas se tornar assíduos frequentadores desse canal, porque a partir dele a gente vai ter momentos de descontração, momentos de informação e com certeza vocês vão ficar muito satisfeitos em acompanhar esse programa sempre que vocês estiverem curtindo aqui o nosso canal. Bom, pessoal, eu quero agradecer ao pessoal aqui da Conceitê que nos convidou aqui para dizer umas palavras, né, sobre o que é que a gente pensa aqui da escola e falar um pouco da nossa vida, né? A gente é muito conhecido como professor, como coordenador de curso, né, coordenador de curso chato, o professor que você tira nota baixa e não conhece que existe uma pessoa, né, por trás do cargo e que a gente tem sonhos, a gente tem outras atividades, que a gente se envolve aqui no FRN, mas que a gente não é só o professor, o coordenador, né? Nós somos também várias outras coisas. Então é convidar vocês para assistir. Eu acho que vocês perceberam aqui a interação, né? Então eu e o professor Douglas, a gente já se conhece há um bom tempo, já trabalhamos juntos e a gente espera continuar com essa convivência harmoniosa, né? É quase um casamento, né? Que as esposas não fiquem enciumadas com isso, mas que eu acho que vai dar muitos frutos. Isso aí. Tchau. Vamos desmontar o circo. Obrigado, gente. Obrigadão. Tchau. Depois você me diz seu namorado.